curioso que a gente começou falando sobre terror e ficção e como isso se mescla, né? E a gente vai parar em distopia e, enfim, o H.G. Wells, tudo que ele fez, de alguma maneira, faz as pessoas refletirem e terem algum tipo de medo com relação ao acontecimento dessas coisas, né? E, aliás, tem aquele acontecimento muito famoso envolvendo a Guerra dos Mundos, que o Orson Welles, lá em, sei lá em que ano que era 38. Na rádio, né? Antes da Segunda Guerra Mundial. Que ele fez aquela dramatização, inclusive o áudio está disponível, se você nunca ouviu. Deve ter aqui no YouTube, creio eu. Que é justamente ele lendo o livro e dramatizando com entrada ao vivo, com a coisa toda. E eles botam tudo, é muito legal, cara. O exército falando, daí eles botam efeito de rádio no exército. Porra, um negócio de 38, cara. O cara é muito genial, né? Era pré-Halloween, não era? Ou era Halloween, alguma coisa assim. Foi essa história é muito interessante. Primeiro, o livro, né? O livro é Guerra dos Mundos, é um livro excelente. Muito bom. Eu considero o primeiro livro apocalíptico que se tem notícia, porque imagina, a gente vê tantos filmes de apocalipse, né? Destruição e tal. Imagina uma destruição dessa no século XIX, no final do século XIX. E o lance, cara, é que o livro é escrito em primeira pessoa, como se fosse o diário do cara. Então ele escreve como se fosse real. Ele é um jornalista, né? Isso, ele escreve como se fosse real. Conta tudo, cara. O livro é demais. É desde o início, desde quando começa a aparecer, começa a cair os primeiros tripods. E é muito de relatos dele, né? Isso, o que é foda, que não vejo isso nos filmes, cara, é até a questão da descrença das pessoas. Sabe? Não é nada. As pessoas têm muita dificuldade de sair da sua zona de conforto. Começa a cair, aí as pessoas começam a não acreditar o que vai acontecer, aí começa as invasões, começam os ataques, tudo, ele tem que sair da cidade dele, e ele vai fazendo como se fosse um diário de viagem, contando essa história. Por que eu tô falando isso? Porque foi esse espírito que o Orson Welles, em 38, utilizou para fazer adaptação de rádio. Então, ele tem que ser real, porque o livro é como se fosse real. O livro conta como se fosse uma pessoa, eu tô aqui deixando um relato do que aconteceu naqueles anos onde houve essa invasão, né, do futuro, né? Falando do futuro. Então, para ser real. Então, ele faz essa adaptação de rádio, e é uma radionovela que estava passando numa emissora, né? Uma emissora, né? Enfim, num canal de rádio. E ele falava no início que era uma adaptação do romance de H.G. Wells. Só que tinha um programa numa outra emissora que era muito escutado. Então, quando eles acabavam o programa, o cara mudava para essa emissora e ele não pegou o início da história. Nossa, tudo alinhado para dar merda, né? Então, quando eles começaram a ver toda essa dramatização, repórter, exército e tal, o nego realmente acreditou que estava vendo uma muitos acreditaram, né? E aí teve casos de ataque cardíaco, tentativa de suicídio e tal. Diz que teve gente que se matou, né? Eles aumentam um pouco essa história do nível de pessoas que se envolveram na treta, mas tinha aí relato dos caras se armando, botando... Isso deve ter tido mesmo. Até porque nos Estados Unidos, os caras se armarem, 2 palitos também, né? Os caras não precisa muito, né? Meu Deus, get out of my lawn. Já nasci armado, né? Já nasci pronto, mas né? essa história é muito doida, né? Tipo, de como é que ele conseguiu criar, que é uma coisa que, assim, o Steven Spielberg tenta no filme dele, né? Lá com o Tom Cruise, 2005. Tem uma adaptação primeiro que é dos anos 60, né? Eu acho, 50 e poucos, eu acho, essa 60. Eu nunca assisti, vale a pena? Eu já assisti. Vale a pena sim. Mas ele respeita esse estilo do livro documental e tal? Não respeita muito não. É um pouco diferente, mas vale a pena assistir. Aí tem o mais famoso, que é o do que você tá falando do Tom Cruise, né? Do Spielberg, né, que fez. Do Spielberg, né? É que o Spielberg não nasceu pra dirigir esse filme. Ele não tem coragem de matar quem tem que morrer, né? Porque o Spielberg ele vai ter que fazer um final feliz, a família vai ter que ficar bem, as coisas vão ter que dar certo. Ou ele mata o filho do Tom Cruise e aí o moleque volta no final do filme. Não é o filme pra ele, entendeu? Mas o final do livro é feliz, assim, não é um final, né? Os alienígenas é interessantíssimo, acho que todo mundo sabe o final. Eles tentam, né? Os seres humanos tentam combater os alienígenas de toda maneira, não conseguem. E afinal de contas, os alienígenas acabam morrendo porque existem vírus e bactérias na Terra que eles não têm defesa, tem imunidade. Então, eu acho isso, muito, muito bem feito. Mas não deixem de ler o livro, que o livro é muito rico. Eu já vi todas as adaptações de Hollywood, de cinematográficas. O livro é muito mais rico, tem coisas muito interessantes que não tem nos filmes.
armas diferentes. Chegou a ler esse livro? Chegou Sim, e é uma leitura muito mais fácil do que essas que a gente citou até agora, do Admirável Mundo. Fácil. É muito tranquilo de ler. Tem coisas, inclusive, que não se fala nos filmes, como, por exemplo, depois que muitos humanos morrem, eles tentam colocar um fungo na Terra, que eles estavam querendo terraformar o planeta, para morar lá. Então, um fungo vermelho parece que é já eles tentando fazer a agricultura deles e tal. No filme até aparece no Guerra dos Monstros, né? Tem um momento, mas assim, eles não explicam o que é, né? Só começa a ficar meio vermelho, assim. Não, e tem aquelas armas também que eles botam... No livro tem uma outra arma, que é uma espuma, que eles colocam assim no chão, e os caras têm que ir pra cima que é uma espuma meio tóxica e tal. Porra, o livro é demais, cara. O clima do livro é meio o nevoeiro, sabe? Em alguns momentos. É tipo os caras relatando como é que é sobreviver naquela situação. Exatamente. Eu li isso aí há muito tempo, quando eu fazia faculdade de publicidade, porque não por causa do H.G. Wells, mas pelo Orson Welles, que é vendido como um grande comunicador, né? Então tinha algumas disciplinas onde a gente passava por isso, e aí tu ia ver a obra, e uma coisa que eu acho que é diferente dos filmes é que, pelo menos lendo a obra, pra mim fica uma sensação não de que os alienígenas são malvados, eles são colonizadores. E no filme já tem uma parada mais, tipo assim, eles são os grandes vilões, precisamos derrotá-los, é aquela história, sai do meu jardim, eu vou matar vocês. E o livro já é mais um lance de, tipo assim... As pessoas não entendem e eles são... Não existe uma moralidade isso aí, nos alienígenas, né? Eles estão aqui como se fosse, né? Acharam um lugar.